A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Amém? Vamos meditar juntos, em uma palavra e que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, cortando em mim e cortando em ti. Que escuta, essa palavra em nome de Jesus. A palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. E o versículo, glória a Deus, o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Vamos pular aqui para o versículo 8, ainda no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8. E parou, e clamou às campainhas de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as campainhas de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha estar nos abençoando. Eu gostaria de fazer uma pequena oração. Amém? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Deus todo-poderoso dos céus, da terra, do mar. Deus, Tu és aquele que tudo vê, que tudo sabe, Senhor. Desde já eu peço perdão, meu Deus, por as minhas falhas, pelos meus erros. Peço a Deus, pela Sua infinita misericórdia, meu Pai. Que o Senhor, que sabe cada um que nesse momento ouve essa palavra, sabe, meu Deus, como cada um se encontra, sabe como estão os nossos pensamentos, sabe como está a nossa vida. E seja qual for a área, meu Deus, que a nossa vida esteja passando por alguma dificuldade, o Senhor também sabe. Por isso, Espírito Santo, eu peço que o Senhor, através dessa palavra, venha nos dar força, venha nos abençoar, venha, Senhor, aleluia, nos alimentar espiritualmente para vencermos as pelejas, as lutas, as dificuldades que temos enfrentado dias após dia. Que o Senhor, aleluia, abençoe grandemente a minha vida e a vida de cada um que escuta nesse momento. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor que nos deu a oportunidade de meditarmos juntos nessa palavra no dia de hoje. Aqui a palavra fala sobre um momento onde o povo de Deus, o povo israelita, se encontrava em uma peleja, em uma guerra, onde eles estavam sendo afligidos por um inimigo chamado filisteus, Seus inimigos eram povos que estavam ali afligindo a eles. E de algumas maneiras eles tiveram que se posicionar naquela época como uma guerra, como enfrentar realmente. E a palavra do Senhor diz que aqui, sendo Saul rei de Israel na época, ele ordenou uma batalha, onde todo o povo israelita foram ali, acamparam-se ali naquele arraial e estavam todos organizando uma peleja, onde milhares de soldados iriam enfrentar milhares de soldados, Então, de um lado, o povo filisteu e de outro lado, o povo de Israel iriam se confrontar em uma guerra. Porém, se levanta no meio do povo filisteu apenas um homem. Esse homem chamado Golias, porém um homem gigante, um homem grande, Um homem no qual notoriamente mostrava-se a seus inimigos medo, Porque quem via temia.
pelo seu tamanho, pela sua força e pela sua ousadia e valentia. De maneira tal que ele se levanta, né, no meio do povo filisteu e faz um desafio ao povo de Israel. E ele vira ao povo de Israel e diz: eu só quero um. Para que ordenaram esta peleja? Para que essa multidão de soldados? Eu não preciso, eu me garanto, eu posso, eu sou valente, eu sou forte, eu vou vencer. Assim dizia o inimigo filisteu. E assim diz o inimigo, meus irmãos. É assim que o inimigo se mostra, valente, forte, feroz, né? Que pode derrotar, que pode destruir. E como é que ele se levanta nos dias de hoje? Né? Se levanta em áreas diferentes das nossas vidas. Porque às vezes o seu casamento está tudo bem, mas você tem um problema com o filho. Às vezes com seus filhos está tudo bem, mas você tem um problema financeiro. Às vezes a vida financeira está bem, mas a vida amorosa está uma derrota. Né? Então o inimigo ele se levanta hoje em dia de várias formas, se mostrando forte, mostrando para muitas pessoas, né, a sua força, a sua valentia, né, a sua atuação na nossa vida, infelizmente. Porque o inimigo, ele se levanta. Assim como se levantou no passado, ele vai se levantar no presente. E ele vai continuar se levantando no futuro. Porque ele veio ao mundo para isso. Para tentar contra o povo de Deus. Né? Para matar, para destruir, para derrotar. E o alvo dele é o povo de Deus. Por isso que nós, como povo de Deus, podemos refletir nessa passagem, né? Nós que queremos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida, temos que observar as estratégias do inimigo. E qual foi a estratégia de Golias aqui? Se levantar, se mostrar ousado e garantir ao povo de Deus que sabia que ia vencer. De maneira que ele desafiou o povo de Deus que, se algum homem tivesse coragem para enfrentar ele, todos os filisteus iam se render e iam servir a todos os israelitas, né? Mas ele diz, porém, se não tiver nenhum de vocês aí que tenham coragem suficiente para me enfrentar, todos vocês terão que me servir. Porque essa é a intenção do inimigo, essa é a vontade do inimigo, que o povo de Deus se renda, que o povo de Deus tenha que fazer a vontade dele, do inimigo. Infelizmente, tem muitos de nós que, às vezes, por meio do medo, né, por medo do pavor, por medo da situação, acabamos nos rendendo. Acabamos nos deixando ser vencidos pelo inimigo. E esse aqui foi o desafio de Golias para com o povo de Deus. E o que eu posso refletir nessa passagem e trazer para a tua vida e para a minha vida hoje? Que nós não devemos agir como esse povo agiu. Porque esse povo era o povo de Deus. Era o povo que tinha com ele a presença de Deus. Que poderia vencer, assim como nós temos a presença de Deus em nossa vida e podemos vencer toda e qualquer batalha. Porém, às vezes, a circunstância que nós nos encontramos, nós estamos como esse povo. Com medo da força do inimigo. Temendo. Porque a própria palavra do Senhor diz que quando, né, os israelitas escutam esse desafio de Golias, eles imediatamente temeram. Né? A palavra do Senhor diz que eles espantaram-se e temeram muito. Então eles se preocuparam, eles retrocederam. Né? Eles ficaram ali sem saber o que fazer. Quantas vezes nós estamos assim, sem saber o que fazer? Quantas e quantas vezes? Mas essa palavra é uma lição para a nossa vida. Para que a gente não haja dessa forma. Para que a gente entenda e compreenda que vamos passar por dificuldades. Sempre vamos passar. Pois o próprio Jesus nos ensina que nós vamos passar por aflições nessa terra. Mas o Jesus, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso salvador, ele diz, tenha bom ânimo, glória a Deus. Não desanime, né? Não se espante, como o povo aqui se espantaram. Não temas, glória a Deus. Mas confia tão somente em mim.
É isso que o Senhor Jesus nos ensina, a ter fé, a não desanimar, a não vacilar, a permanecermos firmes. O Senhor Jesus nos diz, orai e vigiai para não entrar em tentação. O Senhor Jesus nos ensina a nos revestir de fé, de toda a armadura que vem de Deus, né? Meditando na palavra, confiando no poder do nosso Deus, acreditando que, embora a circunstância possa estar difícil, mas Deus nos trará uma solução, porque Ele diz que não haverá prova humana que nós não possamos resistir, que Ele nunca vai nos dar uma prova tal, né, que nós não possamos suportar. Então Ele sabe a nossa estrutura, Ele conhece a cada um de nós. E Ele sabe que nós, se tivermos fé e confiarmos nele, vamos conseguir vencer este Golias que se levantou. Aqui, meus amados, ainda pulando mais um pouquinho, né? Vamos para o livro de Tiago, capítulo 4. O Senhor, Ele nos dá a direção. Seja qual for a luta, a dificuldade, o Golias, o Senhor, Ele diz aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, aleluias. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Convertai-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Só até aqui. Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue falando aos nossos corações. Que essa palavra seja para a nossa vida no dia de hoje um bálsamo. Que essa palavra seja para a nossa vida um refrigério. Que essa palavra seja uma direção do Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos lutando contra o inimigo com a nossa força, da nossa maneira, do nosso jeito. Às vezes nós tememos, nós queremos desistir, nós queremos parar, né? E aqui o Senhor Jesus, ele diz assim, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. A primeira coisa que o Senhor nos diz é que o inimigo tem que fugir. É ele que tem que temer, ele que tem que partir em retirada, é ele que tem que sair, não nós que temos que temer e desistir dos nossos planos, dos nossos sonhos. Nós temos que permanecer firme, mas o Senhor diz como? Se sujeitando a Deus. Muitas das vezes nós não ganhamos as pelejas porque nós não sabemos nos sujeitar, porque nós não sabemos obedecer, porque nós somos orgulhosos. Porque nós queremos viver uma vida conforme a nossa vontade, queremos viver a vida conforme o desejo do nosso coração. Queremos ser guiados pelos nossos sentimentos. E a palavra do Senhor diz que o justo ele não vive por vista, mas ele vive por fé, né? E a gente precisa aprender a se sujeitar a Deus, a obedecer a Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o que Deus está mandando e não o que nós estamos querendo. Glória a Deus. Essa é uma das primeiras formas que o Senhor diz que só assim venceremos o diabo. Porque às vezes estamos na igreja dia após dia, estamos orando, jejuando, estamos ali perseverando, fazendo a obra, mas o Senhor diz, falta se sujeitar, falta só obedecer, para que o inimigo venha cair por terra, para que ele venha fugir. Né? Às vezes são pequenas coisas que nós não queremos obedecer e o inimigo continua resistindo porque nós não nos sujeitamos a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, alimpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Né? Se chegar a Deus. Mas eu tô, irmã, todos os dias me chegando a Deus, todos os dias eu oro ao Senhor, todos os dias eu louvo ao Senhor, todos os dias eu busco uma direção de Deus, uma resposta de Deus, pois Deus está dizendo aqui, glória a Deus, alimpai as mãos pecadores. Aquele que disser que não é pecador está mentindo. Todos nós somos pecadores. Podemos ter anos e anos e anos indo à igreja, não vamos deixar de ser pecadores. Precisamos confessar as nossas culpas, precisamos confessar e se sujeitar a Deus e reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que dependemos de Deus, que precisamos de Deus, que ai de nós se não for a misericórdia de Deus.
né? Muitas das vezes somos crentes há muito tempo, servimos ao Senhor muito crente e já nos achamos perfeitos, já nos achamos santos o suficiente, já nos achamos que temos o rei na barriga. E o Senhor diz para nós que nós somos pecadores, que nós não podemos esquecer desta condição, que estamos na carne e contra a carne temos que lutar, contra as nossas vontades, né? Glória a Deus. O Senhor diz: limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo. Muitas das vezes nós estamos oscilando em dois pensamentos, né? Muitas das vezes uma hora queremos, outra hora não queremos, né? E o Senhor diz: purificar os corações. Muitas das vezes o que falta é a gente liberar um perdão. Muitas das vezes o que falta em nós é olhar o próximo e sentir a dor do próximo, é se colocar no lugar do outro, é fazer algo por alguém, é deixar o nosso coração mais limpo, mais leve, mais puro, aleluia. Pois o Senhor diz que se nós não tivermos o coração limpo, nós não vamos ver a Deus. Do que adianta fazer a obra, do que adianta evangelizar, orar, profetizar, falar em línguas, ter diversos dons, né? Ser um destaque na igreja, onde for, um pregador, um cantor, mas naquele grande dia o Senhor dizia: apartai-vos de vós, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque simplesmente não purificamos o nosso coração na terra. Porque simplesmente não nos sujeitamos a Deus, não obedecemos a Deus, não temos amor ao próximo. Só olhamos para nós mesmos, para os nossos umbigos, para a nossa casa, para a nossa família, e o resto é resto. E o Senhor nos ensina, né? Que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Fazer para o outro aquilo que você quer que façam para você. Glória a Deus. Então o Senhor quer que a gente sinta as nossas misérias, que a gente se lamente pelos nossos erros, que a gente reconheça as nossas falhas, que a gente venha prantear, chorar, realmente se humilhar diante da presença de Deus, buscar Ele, aleluia, aonde estamos errando, quais são os nossos defeitos, né? O que precisamos mudar, porque o Espírito Santo, ele está na terra para isso. O Espírito Santo vai nos conduzir, nos mostrar onde estamos errando, para que possamos a cada dia purificar nosso coração, para que possamos a cada dia nos sujeitar a Deus, obedecer a Deus, nos humilhar perante o Senhor, para que Ele, no seu tempo, venha nos exaltar. Amém? Então, essa batalha, esta peleja, este Golias, ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, ele vai fugir. No momento em que a gente se sujeitar a Deus, no momento em que a gente reconhecer as nossas culpas, os nossos erros, as nossas falhas, no momento onde a gente reconheça realmente somos pecadores e precisamos limpar, né, as nossas mãos dos nossos pecados, confessar sempre as nossas culpas, reconhecer que sem Deus nada somos e que só Ele vai nos dar a vitória, né? E só Ele vai mostrar a cada um de nós como devemos enfrentar o Golias, seja ele qual for. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida, a minha vida, a vida de todos nós. Que o Senhor derrame da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade e que possamos permanecer firmes até o fim, porque lutas e lutas vamos enfrentar, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores.